já, ninguém entrou. Tô ao vivo já. Já entrei. Por que você entrou? Entrei sem querer. Oi, Van! Oi, Rê! Tô vendo, tô vendo. O Will já entrou. Vou colocar ele aqui. Tá entrando. Oi lá. Oi, Bru. Oi! Olá, oi! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Esperando o pessoal entrar um pouquinho, aí a gente já Perfeito, começa, tá? tá ok. Tá me ouvindo bem? Sim, tá bem tranquilo, tá ótimo o som. Tá Só vou bom. aumentar, não sei se você consegue me escutar direitinho. Tô te ouvindo bem. Pronto, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Já tô com a minha taça aqui. Ah, eu também, ó. Tô com a- ó, já Ótimo, ótimo, tá aqui. Desde ontem, perfeito. ela tá aqui, aproveitando. Perfeito. Como tá o clima aí no sul? Olha, hoje tá bem tranquilo o clima, né? Tá em sol entre nuvens, não tá quente e também não tá frio. Tá em média de 24 graus, assim, mas pro final de semana que vem tende a esfriar. Em Entendi. mínimas aí de 5 graus. 5 graus, meu Deus do É, céu. Aqui tá calor. Tá olha só, 25, mas tá bem quente. Então o sol tá bem gostoso aqui. ótimo, ótimo, ótimo. É, tá iniciando o inverno, mas esse ano parece que não vai ser tão frio assim, né? Vai ser um inverno mais ameno. Entendi. É, bom, tá, tudo tá muito estranho, né? A gente tá vivendo um É, momento estranho. E aí o verdade, de estar calor assim é que a gente não consegue ficar em casa. E a gente tem que ficar em casa, né? Então, verdade. Infelizmente não temos muito o que fazer, tem que ficar em casa. é, só tá entrando, já tá com 15. Oi, gente. Boa tarde, Fê. Bom, eu tô aqui, comprei alguns vinhos essa semana, tô bem animada. Confesso que, mesmo conhecendo a Aurora aí de algumas vezes que eu visitei, eu não tomava muito os vinhos de lá, tomava mais o suco. Então, Uhum. mas tô bem. É, a maioria do pessoal não conhece, tem a imagem da Aurora apenas de suco de uva, vinho de mesa. Alguns que a gente recebe bastante número de visitantes e as pessoas, nossa, não acredita que esse vinho aqui é da Aurora. Nossa, vocês fazem esse estilo de vinho? Sim, a gente vai estar comentando ao longo da live, enfim. Sim, Mas a sim. Aurora tem um leque bem amplo de produtos, né? A gente faz tudo o que a gente pode fazer com uva. Eu sempre brinco que a única coisa que a gente não faz ainda é como a uva e azeite, né, da semente. Mas o restante a gente faz tudo, né? E nem geleia, mas o restante a gente faz. Que bom, isso é muito bom, muito legal, muito gostoso Né? de ver, né? Bom, eu sou, não posso falar, né? Sou meio suspeita. Tem bastante, ó, já tem 19 pessoas, acho que a gente já pode ir começando. Então eu vou falar um pouquinho de mim, aí eu deixo você falar e a gente começa a falar um pouco da vinícola, tá bom? Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui nessa semana de vinícolas, né? E nada como fechar a semana com uma live super bacana aí da Vinícola Aurora, que me deu essa oportunidade. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Eu sou a Marina, né? Para quem não me conhece, mas acredito que a maior parte do pessoal que está aí já me conhece. Eu sou de São Paulo, capital do Brasil, né? Estou aqui no Brasil. Trabalho atualmente no mercado financeiro. Entrei no mundo dos vinhos, esse mundo fantástico dos vinhos, aí uns 10 anos mais ou menos. Comecei degustando vinho suave, fui para o DMC, que agora eu estou no seco, né? Já há um tempo no seco. E aí, o que me despertou muito, muito entrar nesse mundo de conhecer mais o vinho, a história do vinho, foi as minhas viagens. Né? Então, viajei bastante pela América Latina, né? Fui para o sul do Brasil.
Conheci lugares maravilhosos e lá, assim, meu Deus do céu, lá, claro que as vinícolas aqui de São Paulo, que é a de São Roque, que é as que eu mais conheço, né? Não conheço a Guaspari, mas conheço algumas de São Roque. Me despertou isso antes, mas o Sul, confesso que foi minha paixão. E com isso, acabei conhecendo algumas do Chile, Conchitoro, aí fui para Argentina, especificamente em Mendoza, então lá, meu Deus do céu, vivi um sonho, assim, maravilhoso, né? Pude ir com a minha família, que isso me significou muito também. Despertei essa vontade dos vinhos na minha família, no meu sogro, em todo mundo, né? Que vive à minha volta sente isso. Falo demais, às vezes, eu acho, sobre isso. Né? E as pessoas falam, meu Deus, para de falar, mas não, é muito gostoso. Então, quando a gente gosta do que a gente faz e fala sobre o que a gente faz, a gente perde o tempo, perde o rumo, perde muita coisa, né? Então, aí, né, tive essa brilhante ideia de falar sobre os temas do que eu vivi, até como TBT, né? Não é quinta-feira, mas foi TBT, de uma história que eu vivi. E falar e voltar nesse mundo, falar um pouco das coisas que eu descobri, do que é mito, o que não é mito, né, me fez aí despertar e me colocar aí perguntando se alguém me aceitaria para fazer uma live sobre isso. E, como eu falei, estou muito orgulhosa e muito feliz de ter essa oportunidade com a Vinícola Aurora, né? O William me deu essa oportunidade, é o sommelier da vinícola, né? Então, William, fala um pouquinho de você para a gente descobrir esse mundo fantástico aí que eu falo tanto. Ótimo, então. Bom, então, para quem não conhece, eu sou o William Paim, eu sou enólogo de formação, né? Eu sou graduado em viticultura e enologia, eu sou baiano, né? Nascido e criado em Salvador, Bahia, mas estudei enologia em Petrolina, em Pernambuco, no Vale de São Francisco. Também sou sommelier, tenho 2 cursos de sommeliers, um pela antiga Wine Academy, que hoje transferiu todas essas atividades para Portugal, e tive a oportunidade de ser aluno da primeira turma do curso de sommelier da ABS, né? Seção aqui em Rio Grande do Sul. Então, fui aluno da turma piloto. Trabalho na Aurora há quase 6 anos, então eu digo que que eu transito pela Aurora, né? Então eu trabalho em diversos setores, uh, faço a parte de marketing com eventos, feiras, também na produção, a gente trabalha um pouco na parte do turismo também, recebendo visitas técnicas, clientes. Então a gente faz de tudo um pouco na vinícola, né? Eu digo que é muito legal trabalhar em diversos setores, porque a gente acaba adquirindo uma experiência muito grande e tem uma visão muito ampla da empresa, né? Então, essa é a minha função dentro da Aurora. Então, enólogo e também sommelier. Então, eu faço um pouco das duas funções, né? Eu entrei no mundo do vinho também meio que de paraquedas, né? Eu gosto de falar um pouco da minha história, vou resumir que ela é bem longa, mas eu passei em Direito, em primeiro lugar, e decidi largar tudo para estudar vinhos. Não me pergunte por quê. Porque quando eu Eu vou fui. te perguntar por quê, porque quem sabe eu largo tudo e viro só sommelier. Eu não sei te dizer o porquê, mas fui estudar vinhos, e uma curiosidade é que quando eu passei no vestibular para enologia, eu nunca tinha bebido nada de álcool na minha vida. Meu Deus! E sim, aí todo mundo fala, né? A primeira experiência com vinho é sempre com vinho de mesa, um vinho suave. Não. Meu primeiro vinho que eu tomei na minha vida, nunca vou me esquecer, foi na faculdade, foi um Syrah extremamente encorpado, com tanino bastante adstringente, e eu provei, eu fiz a cara feia e disse, meu Deus, isso aqui que é bom. É isso que eu ia falar, isso aqui que é bom, eu me meti nisso, meu Deus! E aí depois eu disse, não, se todo mundo está dizendo que é bom, então eu tenho que saber que eu tenho que entender que isso aqui é bom também. E eu acabei despertando o paladar, enfim, já todo mundo dos vinhos, já há uns 12 anos. Então, me apaixonei e não me arrependo de ter largado direito para estudar vinhos, né? Para estudar enologia. Gosto muito que faço e sou muito feliz, graças a Deus. Amém. Que show! Você me falou uma coisa que você falou que você é baiano e tá no sul. Como é que é o nome que fala mesmo que você é? Soteropolitano. Ah, sim, eu sou baiúcho, né? Baiúcho, Isso, a baiúcho. mistura de baiano com gaúcho já. O sotaque tá meio misturado. Ai, que legal. Bom, a gente não vai conseguir visitar a vinícola, que era uma das coisas que eu queria muito,
porque a vinícola hoje, ela é subterrânea, a parte de visitação da vinícola é subterrânea, e por ser subterrânea, a gente não tem internet aí, né? E aí, Exatamente. vai Não, conseguir fazer não um pega tour. nem sinal, não tem Wi-Fi durante toda a parte da indústria, né? Da vinícola não tem Wi-Fi. E no subterrâneo não pega área para uma 4G, algo do tipo. Então não tem, infelizmente, como a gente mostrar, né? Mas aí eu fico devendo para vocês que eu tenho bastante foto da vinícola, né? Que como eu já fui 3 vezes lá. Eu vou postar ao longo depois da live as fotos para vocês ficarem curiosos de como é lá, que tem um deus lá, o Baco maravilhoso, tem uma Isso. pessoa maravilhosa no final antes da degustação que toca saxofone. Gente, é lindo demais, assim, Uhum. eu amo, assim, de paixão. Aí eu posto depois da live isso, os vídeos que eu tenho, as fotos para vocês verem, tá bom? Bom, Perfeito. então vamos entrar um pouquinho sobre a vinícola. Me conta assim, eu conheço um pouco, sei que a vinícola ela muda um pouco em relação às outras, né? Como grandes vinícolas, Salton, a Miolo, que eu não sei, acho que vocês fazem, não é um único dono, é um único fundador, não sei como é que fala. Como é que funciona? Como é feita? Quem que fundou? Como é que essa história da vinícola, a vinícola Aurora começou? Por que Aurora? Ok. A Aurora ela é uma cooperativa. Ela é uma cooperativa desde a sua formação, desde a sua fundação. Ela foi fundada em 14 de fevereiro de 1931. Inicialmente por 16 famílias, todos imigrantes italianos. Então, eles já produziam uva aqui na Serra, né? Então, a Aurora está situada, para quem não sabe, Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. E nós temos isso bem no coração da cidade mesmo, né? Quem visita a vinícola Aurora não entende porque ela é a única vinícola que está bem no meio da cidade. Porque a cidade ela foi crescendo ao redor da Aurora. Né? Então não foi a Aurora que cresceu, a Aurora já era Mas aqui estava e a lá. cidade foi crescendo, exatamente, já foi crescendo, né? Enfim. Então ela iniciou em 14 de fevereiro de 1931, 16 famílias. Aí hoje, 89 anos depois, a Aurora então é composta por 1.100 famílias associadas. Então são 1.100 donos, né? 1.100 produtores. Eles produzem as uvas em vários lugares aqui na Serra, a gente fala 20 localidades, né? E durante a safra, que é o período de colheita, que vai de janeiro a março de cada ano aqui no Rio Grande do Sul, então essas 1.100 famílias entregam as suas uvas em uma das nossas 3 unidades de produção. Tu Nossa, conheceste? que legal isso, William. Então, assim, só ver se eu entendi. A plantação de uva não é na vinícola, ela é feita nas famílias mesmo. Exatamente, as famílias produzem as uvas e entregam para a gente. A Aurora tem uma área específica que é só da cooperativa e fica em Pinto Bandeira, que é uma localidade próxima aqui a Bento Gonçalves, mas é 16 hectares apenas, né? Lá a gente faz um trabalho diferenciado que só é elaborado com as uvas de lá, os vinhos da linha Pinto Bandeira, Ah, né? eu comprei esse, ó. Vou parar um pouquinho, desculpa. Ok, tudo bem. Ah, eu comprei Sim, esse esse é o maravilhoso. Chardonnay. Ó, Sim, da marca Pinto exatamente. Bandeira. Tá aqui, não sei se dá pra ver, ó. Isso. Pinto Bandeira. É um Chardonnay Esse, branco. esse é um Esse é um produto que não é feito com uvas de cooperados. É uva da cooperativa. É vinha dos próprios, nossos. São Ah, de 16 vocês. hectares. E aí fica na Isso. vinícola ou não? Como é que é? Não fica na vinícola. Fica bem afastado da vinícola. Fica em torno de 15 quilômetros, né? Que fica em Pinto Bandeira. 15 a 20 quilômetros em Pinto Bandeira. Lugar Tá. mais alto, 800 metros de altitude nessa faixa, tá? Então, hoje a Aurora tem 2.800 hectares, né? Somando dessas 1.100 famílias, mais os seus 16 próprios, são 2.800 hectares. Então, a gente faz a divisão e vê que é pequenas áreas, são pequenos produtores, em média de área de 2 hectares por família. Eles produzem as uvas e entregam para a gente. A gente tem uma equipe de agrônomos que dá assistência a essas 1.100 famílias durante o ano inteiro, desde o preparo do solo até a determinação de colheita, né? A família não colhe a uva, vou colher agora porque eu quero, não é bem assim que as coisas funcionam. Os nossos agrônomos, junto com o corpo de enologia, de enólogos, né, que decidem esse período de colheita, porque tem uvas que vai para brancos, base espumante, e aí vai indo, então a gente que decide esse período de colheita. E essas 1.100 famílias todas têm que entrar dentro das BPA, que são as boas práticas agrícolas, estabelecidas por nós, né? Tá, deixa eu Então, perguntar uma coisa. Você falou que vocês definem o tempo de colheita, mas eu sei que, tipo, acho que de janeiro a março é um tempo bom que você tem essa colheita por causa do verão, né?
da estação do ano? Ou não, não tem nada a ver? Sim, sim. A safra sempre vai ser, a colheita sempre será nesses 3 meses, né? De janeiro a março. Ah, Porém, beleza. assim, existem uvas que são colhidas logo ali no início de janeiro, que são as uvas para base espumante, que a gente fala, né? São uvas que a gente precisa de um teor de açúcar menor, um maior teor de acidez, porque essas uvas serão transformadas em vinho e posteriormente serão refermentadas para virar um espumante. Então, ela precisa obedecer essas características. Depois, logo vem as uvas brancas para vinhos tranquilos, né? As uvas mais precoces, como o Chardonnay, seguindo das tintas mais precoces, como o Pinot Noir, depois vem Merlot e vai indo. As tintas mais tardias, né? Como Cabernet Sauvignon, Taná, Cabernet Franc, a gente já colhe ali no final de fevereiro para início de março. Né? Quando o tempo nos ajuda, né? Quando o clima, o tempo é parceiro nosso, a gente consegue estender essa colheita ali até meados, final de março, a gente consegue ter uvas plenamente maturadas, né? E aí a gente vai elaborar grandes vinhos, que foi o caso agora de 2020. Entendi, ótimo, que legal. Eu sei que uma safra no Brasil, né? Acho que não sei se é a melhor safra, não posso dizer isso, mas eu sei que foi uma safra muito boa, que é a 2012, e eu consigo ver isso porque o preço dos vinhos na safra 2012 no brasileiro, né? Vinhos brasileiros, é mais caro. E é por isso? Porque teve uma colheita muito boa, é o clima, ou teve alguma coisa a mais? O Brasil ele teve algumas grandes safras, né? Vamos dizer assim, safras históricas que a gente pode pontuar. 1991 é uma delas, também é o 91. 1991. Quem tem vinho 1991, vinhos de guarda, é claro, né? São garrafa de colecionador, eu sempre digo, porque em 1990 houve revolução tecnológica no setor vitivinícola e em seguida veio uma grande safra que foi em 1991. Então a gente pode encontrar grandes exemplares ainda em 1991. Tá. Depois de 1991, a gente teve algumas grandes safras, porém nada tão significativa como foi a safra 2005. 2005 é considerado a safra das safras, né? Os vinhos de 2005 são vinhos raríssimos de se encontrar e quando se acha tem um valor extremamente elevado, porque realmente o tempo naquele ano ajudou. Depois de 2005, a gente só viu uma grande safra em 2012. É o Ah, caso que você acabou de falei. comentar. Tá Vai ter bom. alguns vinhos nobres que foram lançados, os ícones das vinícolas em outras safras, porém 2012 realmente foi um período muito grande de estiagem, ali no período de colheita, porque isso é fundamental para ter uvas com um excelente teor de açúcar, porque esse açúcar vai ser quebrado em álcool, maturação das uvas, sanidade da uva. Então 2012 foi um grande ano. 2018, agora, né, também foi um ano que a gente, nossa, foi um ano excepcional, vai bater 2012, né? A gente questiona muito E 2012 foi ou com não? 2012. Quanto tempo você descobre que tipo, bateu em 2012? Sei lá. Quando os vinhos começam a entrar no mercado, que eles começam a evoluir em garrafa, que a gente consegue ter mais ou menos uma noção de potencial que ele vai ter mais à frente. Então a gente tem visto, né, que os vinhos de 2012 têm realmente mostrado um potencial de envelhecimento muito grande. Então a gente fala que 2018 vai bater 2012. Porém, a gente teve agora 2020, que é considerada a safra das safras das safras. Né? Nunca se viu na história do Brasil um ano semelhante a 2020. Então temos Então, uma assim, coisa boa em 2020. Uma safra boa. excepcional. Uma safra que eu poderia dizer assim que provavelmente muitos enólogos, a gente conversando, né, os enólogos conversando, eles falam, todos chegam na mesma conclusão que dificilmente iremos encontrar um outro ano igual a 2020, né? Que Caramba. realmente as uvas se superaram porque foi extremamente seco. Por um lado bom, outro lado ruim, porque a gente perdeu um pouco de uva porque desidratou muito por falta de chuva, foi desidratado bastante uva, então a gente perdeu um pouco de produção, porém as uvas que entraram chegaram com potencial de qualidade altíssimo. Uvas da Serra Gaúcha, que tende a ter um açúcar moderado, chegaram com um teor de açúcar bem elevado, uma sanidade, né, altíssima, então a gente pode esperar em 2020 excelentes vinhos para envelhecimento. Até mesmo os vinhos jovens, né, para consumo rápido, terão uma qualidade acima daqueles que a gente geralmente entregam, né? Então, assim, eu sempre digo para a Aurora, como é uma cooperativa que recebe uva de mais de 1.100 famílias, né? Então, vocês irão, a gente consegue explorar muito bem a questão de microterroirs,
climas diferentes, posições de terrenos diferentes, então a gente consegue receber uvas de diferentes qualidades, e a gente viu que 2020 realmente foi um ano excepcional. Ótimo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí que os vinhos para 2020, 2012 foram vinhos que realmente, se a gente quiser para o envelhecimento, né, vai fazer sentido, ou vai ser muito bom. Então, Sim. quer dizer que o que determina esse envelhecimento? Qual uva que eu posso comprar que, tipo, meu Deus, eu posso guardar, sei lá, por mais 5 anos, mais 10 anos, ou mais 50 anos, não sei. Ok. Existe uma pirâmide básica, né, que a gente fala que o vinho tem que obedecer para que ele possa evoluir por bastante tempo em garrafa. Esse bastante tempo, né, eu não vou determinar porque há vinhos e vinhos, né? Mas o que seria essa pirâmide? São três componentes básicos, que é a acidez, o tanino e o álcool. A acidez, para quem não sabe, ela é formada pelos ácidos presentes na uva, né? O ácido principal é o ácido tartárico, é um ácido natural da uva, um ácido orgânico. Ela é responsável pela sensação de salivação de boca, que a gente sente ao provar um vinho branco ou um espumante. O vinho tinto também tem essa acidez e ela serve também como um conservante natural para o vinho. Tá? O segundo parâmetro é o tanino. O tanino é aquele componente que vai dar corpo, vai dar estrutura para o vinho. Ele é um polifenol que está na casca e também na semente da uva. A gente percebe a presença dele quando ele dá aquela sensação de astringência no paladar. A mesma É sensação de parecido quando a gente come você come o caqui, né? Que dá aquela isso, daquela marca. trava, né? Isso, a boca seca, trava a boca, ali é o tanino, tá? O caju também, quando a gente come, que trava a boca, é provocado pela presença do tanino. Então, no vinho, ele traz a distringência no paladar e traz estrutura, traz mais corpo. Vinho com mais tanino, então vinho mais encorpado, tá? E por último, o álcool, né? Não necessariamente vinhos extremamente alcoólicos terão um potencial de vida maior. Não, tem que ter esse equilíbrio entre esses três componentes. Então, em anos que a gente consegue uvas com um teor de acidez mais elevado, um maior teor de açúcar e uma plena maturação, uma quantidade, vamos dizer assim, adequada de taninos e taninos maduros, a gente consegue fazer um vinho para evoluir em garrafa. Porque esses três eles servem, então, como conservante natural do vinho e faz com que ele evolua. Os vinhos jovens, que são aqueles vinhos para consumo mais rápido que a gente fala, eles têm uma quantidade desses três componentes bem menor. Então, por isso que eles não vão evoluir por muito tempo. Eles vão ser consumidos mais rápido porque a quantidade desses polifenóis, do álcool, da acidez é mais baixa. Então, grandes anos, né, que a gente fala safras excepcionais, é anos que a gente consegue obter esses três componentes em maior quantidade e equilíbrio. Tanina, acidez e E álcool. álcool. Álcool mais importante. Mentira. Bom, eu abri para perguntas antes, para o pessoal vir me perguntando, para ter mais ideias além das que eu teve aqui de dúvida. E eu tive algumas aqui. Como é feita a colheita da uva? Eu sei que ela é manual ou mecânica, isso, né? Que fala. Isso. E na É, Aurora a gente faz mais a manual por ser famílias ou não? A gente usa mais a mecânica? Na verdade, a colheita mecanizada ela é muito utilizada em lugares que tem terreno mais plano, né? Onde tu pode entrar com um trator, com um maquinário para fazer essa colheita. Aqui na Serra Gaúcha, a colheita mecanizada ela é meio que inviável. Não dá para fazer porque em função do terreno. Tem algumas áreas um pouquinho mais planas, né? Que não sofre com tantas ondulações, enfim. Mas geralmente, vamos botar que 99% da colheita daqui da Serra Gaúcha ela é manual, em função do terreno. Já áreas mais planas, como a região da Campanha Gaúcha, né, que é mais ao sul do estado, regiões como o Vale de São Francisco, aí em São Paulo, dá para se fazer bastante colheita mecanizada, porque são terrenos mais planos. Aqui na Serra, a gente acaba fazendo mais colheita manual. Então vai um rapaz, uma pessoa com uma cestinha, com uma tesoura de poda e vai começar a colher cacho por cacho, colocando esses cachos com muito cuidado na caixa, né, para não esmagar. É importante não esmagar a uva ali no início, porque na casca da uva tem micro-organismos, né, levedura, que pode iniciar uma reação e prejudicar a qualidade do produto. Então a gente não quer que esses micro-organismos ajam ali naquele momento. E aí eu vou até aproveitar, porque tem outra pergunta muito parecida com essa exatamente. Então eu fiz a colheita manual, colhi lá caixinha por caixinha, cortei, né, com a tesoura e tal. E aí tá na cestinha. Desse tempo que fica na cestinha até ir para uma fermentação ou pro, não sei como é que fala, para apertar, para amassar a uva, que antigamente era feita com pés, não sei se assim ainda é feita.
Quanto tempo é? Meia hora, uma hora? Ou junta, leva uma semana? Como é? Depende muito, tá? Se a vinícola dispõe de uma câmara fria, né, ela tem uma câmara fria grande, ela pode armazenar aquela uva até uma semana seguro, né, com a temperatura bem baixa, que ela não vai ter muita alteração. O ideal é que a uva seja colhida e seja processada de imediato, tá? Porque a uva, diferente de muitas frutas, ela tem um padrão climatérico que a gente fala bem diferente. Algumas frutas, né, a gente colhe ela verde e ela vai amadurecer fora do pé, né? A banana, muitas outras frutas, ela acabam amadurecendo fora do pé. A uva não. A uva ela só amadurece enquanto ela está no pé, né? Ela está na videira. A partir do momento que ela perde aquela ligação, ela não vai ganhar mais nada, ela só vai perder. Então, ela tem que ser processada de imediato. Então, a 2 horas, 3 horas no máximo, ela vai estar sendo processada. E o ideal é que ela, nesses 2, 3 horas, elas fiquem em temperatura mais baixa, em temperaturas mais elevadas, acaba perdendo bastante a parte aromática dessas uvas. Entendi. Pessoal, eu tô fazendo as perguntas, mas eu vou abrir para perguntas. Então, se vocês quiserem fazendo, eu não desativei os comentários. Então, podem ir fazendo, que eu vou voltar um por um e a gente vai tirar essas perguntas. Quando tiver faltando aí uma meia hora, mais ou menos, daqui a pouquinho, a gente já vai fazer essas perguntas que vocês tiverem. Vai preparando lá, anota lá. Quem não me enviou, pode fazer. Ó, e aí tem mais uma. Tem uma aqui que é clássica, né? Que é tipo, vinho bom é vinho caro, né? E aí eu vou ter que começar falando um pouco, que eu discordo. Porque, assim, na realidade tem vinhos caros, bons e ruins, e tem vinhos baratos, bons e ruins, né? E o pessoal fala bastante assim, indica vinho barato, indica vinho que eu comprei aí em média 30, 40 reais. E aí eu descobri, até vou falar do vinho que eu tô tomando desde ontem, que esse vinho aqui, o Reserva Merlot, olha isso. Aqui, esse mesmo. Maravilhoso. Ele tem um típico sabor e aroma brasileiro, né? Eu falaria isso assim. Tem um aroma muito forte de frutas, ameixa, né? E tem especiaria também aqui. Eu não sei se eu senti canela ou algo do tipo, ou pimenta, eu não tenho certeza. Quando você cheira, o que tem junto? Eu senti um pouco disso ontem quando eu abri. Hoje eu deixei um pouco na minha taça para ir já evaporizando o álcool. E até tirar um pouco do gelado que eu deixei um pouco na geladeira, né? E senti um pouco mais isso. O que tem nesse aqui? Perfeito. Então, antes da gente responder a pergunta, vamos falar do vinho e depois a gente já vai respondendo a pergunta do vinho. Nem todo vinho bom, ele é caro, né? Então, assim, o Reserva Merlot, na verdade, a linha Reserva da Aurora é uma linha de vinhos que a gente trabalha com seleção dos melhores cachos de uva. Então, toda vez que eu vejo Reserva... Ih, travou? Travou, gente. Só um minutinho. Travou o meu ou o seu? Ah, travou o seu. Mas voltou. É? Ah, tá. Então, a gente faz uma seleção bem rigorosa lá no vinhedo, né? E depois outra seleção bem rigorosa aqui na cantina. A uva chegando na vinícola, a gente já faz uma outra seleção. Depois disso, a gente vai aplicar o sistema de vinificação necessário, né? Para extrair o máximo possível dessa uva. E depois vai mandar para a barrica de carvalho. Depois da fermentação. A legislação brasileira hoje ela estabelece vinho reserva, aquele vinho que tem no mínimo 6 meses de envelhecimento. Esse tempo, esses 6 meses de envelhecimento, ele pode ser em barricas, em tanques, em garrafa. Ele não é facultativo, tu pode passar em barrica de carvalho ou não. A linha reserva da Aurora, a gente passa em barrica de carvalho. O Merlot reserva, que a gente está provando aqui, esse 6 meses em barrica de carvalho francês. Tá? Então, a gente vai perceber aqui, Merlot é uma uva que tem uma intensidade de cor um pouquinho maior, né? Se a gente for comparar com algumas outras. Então, a gente vai ter um rubi, isso. Além de ser um vinho jovem, ele é 2018, safra 2018, ele vai ter um rubi bem intenso, um rubi bem vivo, né? Isso mostra que já é um vinho jovem, ele tem reflexo violáceos ainda, é um vinho jovem, por mais que ele tenha passado 6 meses em carvalho, ele vai ter esse reflexo violáceo ainda, límpido e brilhante, né? Vinhos da serra tendem a ter um brilho maior devido à acidez. A acidez ela contribui para que a antocianina, que é o pigmento que dá cor ao vinho, está na casca da uva, ela reflita melhor a sua coloração. Então vai ter um brilho um pouquinho mais intenso, né? No nariz, a gente vai sentir o que deve sentir em todo vinho jovem, aquela fruta muito presente, né? Sempre de cara a gente vai sentir a fruta. Como a gente está falando de uma região mais temperada, uma região mais fresca, então vai ter aquela fruta
mais fresca. Então aqui a gente vai sentir bastante um morango, uma mora, uma ameixa, tá? Bem típico de Merlot, né? Não foge muito disso. Só que com o tempo, se deixar a taça ali paradinha, como tu disse, o oxigênio vai entrando, vai quebrando partículas aromáticas e vai dando espaço para outros aromas, né? Então a gente vai sentir as especiarias, sim, tá bem certa, é bem típico de vinhos que passam em barrica de carvalho francês, tem essa especiaria muito presente, eu diria até que é uma pimenta, diria até também que tem um leve toque de cravo, tá? E Bravo, a gente vai sentir eu também... falei canela, eu falei, eu errei, então, eu errei. Não, capaz. E a gente vai sentir um toque de chocolate. Não sei se você consegue sentir. Esse chocolate é bem típico de Merlot que passa em carvalho francês. Tem esse toque de chocolate, poderia dizer assim, um chocolate mais amargo, tá? Mas Amarga. o que mais chama atenção mesmo é a intensidade de fruta. 2018 foi um ano quente, né? Como eu disse, foi um bom ano. Então, quando a uva está bem madura, ela vai ter essa fruta, mas não é aquela fruta cozida. É uma fruta mais fresca, né? Isso, que é bem típico dos vinhos aqui da Serra Gaúcha, essa fruta mais fresca, por mais que tenha sido em ano quente. Tu pega um vinho da Campanha Gaúcha, tu vai ter aquela fruta mais cozida, que é justamente devido ao clima extremamente quente, né? E é um vinho, em boca, a gente percebe que ele tem um tanino bastante macio, um vinho desce muito fácil, tem uma acidez bastante gastronômica, né? Não é um vinho adstringente, e ele é muito aveludado no paladar. Tem um retrogosto médio a longo, né? E esse é um verdadeiro exemplo de um vinho bom e barato, né? Esse é um vinho que está custando em média de 40, não sei quanto você comprou aí na tua cidade. A São Paulo chega um pouquinho mais caro, né? Mas é um pouquinho na média ali, paguei 60. Mas acho que 60, tá. entre 40 e 60 eu acho, né? Sim, ele é nessa média, entre 40, 45, aqui no sul é 40, né? Mas dependendo do estado, isso pode mudar. Eu sei que no Rio de Janeiro o preço do vinho é um pouquinho maior, né? Mais E caro que São questão de, Paulo? sim, é mais caro que eles têm a questão de imposto, enfim, então um vinho desse vai chegar lá na faixa de 80, nessa faixa, entre 70 e 80 reais, né? Mas é um excelente vinho que mostra que é um belo vinho bom e barato, né? Nem todo vinho caro é bom. Eu já provei vinhos caríssimos e serem horríveis, realmente intragáveis. E já tomei vinhos baratos de 20 reais e serem vinhos excelentes. Então, cada vinícola tem a sua proposta, né? Mas por que aquele vinho é barato? Porque o custo de produção dele foi barato, né? Então, não tem por que eu colocar um valor exorbitante numa garrafa se eu tive um custo de produção baixo, né? Vou estar lesando o meu consumidor. É claro que os grandes vinhos das vinícolas, que demanda de uma uva mais selecionada, de um trabalho mais rigoroso no vinhedo, na cantina um trabalho muito maior, há uma barrica de carvalho nova, né? Que tem um valor elevado, a barrica de carvalho hoje vai estar custando em média ali de 8 mil reais, né? Então, tu tens que colocar, tem que botar isso tudo na ponta do lápis e repassar também para o consumidor. Ele está provando um vinho a 150 reais porque ele está justamente por toda essa questão. Né? Mas esse é um excelente custo-benefício. Ótimo. Bom, eu comprei outros, né? Já mostrei o Pinto Bandeira, o Chardonnay. Esse é um pouquinho mais caro, mas eu entendo o que você acabou de falar. O processo ele é mais... Ele acaba sendo um processo maior, então traz mais custo e é repassado para nós. Mas, ó, esse aqui, ó, o Pinot Noir, né? E até falei um pouquinho antes num vídeo que eu fiz que a rolha também interfere nesse processo, né? De ser mais caro ou não, de todo. E ele é um vinho novo, ele é 2019, ó. 2019 é safra. E esse eu achei, aqui em São Paulo, eu achei ele por 30 reais. R$29,90. 30 reais pra mim. E ele não é de rolha de cortiça, né? Ele é script crock, é assim que fala? Script cap. Script cap, desculpa. Isso. Então, eu não experimentei ele ainda, mas sei que a cor dele é um pouquinho mais clara, não dá pra ver aqui no vídeo, mas ele é um pouquinho mais claro, mas é porque ele fica menos tempo, né? Em relação à barrica, esse processo, né? A Pinot Noir é uma uva que não tem muita intensidade de cor, ela não tem muita matéria corante, podemos dizer assim. A antocianina, que é o pigmento que está na casca da uva, a Pinot Noir, ela não tem muito. Então, se tu provar um Pinot Noir da Serra, da Campanha Gaúcha, da Borgonha na França, todos os Pinot Noirs terão uma intensidade de cor bem baixa, que é bem típico dessa uva. O objetivo dessa linha varietal é mostrar varietais, vinhos, né? No caso dessa linha são monovarietais, né? 100% feito com essas uvas mencionadas, e vinhos jovens, né? Para consumo rápido. Por isso, o sistema de vedação da tampa de rosca, da screw cap, enfim,
né? A tampa de rosca ela não permite a entrada de oxigênio e faz com que o vinho ele permaneça com suas características durante 2, 3 anos, 4 anos até no máximo, que é o que a 4 gente quer. Isso, que é o que a gente quer, se bem armazenado 4 anos, né? Que é o que a gente quer para essa linha, né? O enólogo, quando ele escolhe esse sistema de vedação, ele quer que o vinho saia da vinícola e chegue até você com a mesma característica, que ele não tenha interferências, que a sim. rolha de cortiça ela vai causar. Ela é uma madeira, então tem poros, vai estar entrando oxigênio pelos poros da madeira e vai estar oxigenando o vinho, né? Então ele E aí vai até faz sofrer alguma. sentido dos vinhos que tem a cortiça, né, a rolha de cortiça, deixar deitadinho para ficar molhando a rolha. E assim não Perfeitamente. ela resseque, certo? E esse Exatamente, não, esse evitar. não precisa, você pode guardar em pé. Exatamente, não precisa. Assim como os espumantes também, não há necessidade de guardar deitado, né? O espumante ele tem a proteção do gás carbônico, então não há necessidade de deixar ele deitado. Agora os vinhos, sim, aqueles que vão evoluir, que têm rolha, devem ficar deitados para que a rolha não resseque e não acelere a entrada de oxigênio. Então deitadinha, a rolha fica inchada e a entrada de oxigênio é melhor. Ok. Então vamos abrir para perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem algumas. Deixa eu voltar, calma aí. Deixa eu ver. Eu acho que até tem uma aqui que é a visitação, ela é aberta, né? Então fiz algumas visitações, 19 visitações aí nas vinícolas que tem no sul. Nossa. E aí eu vi que a Aurora é um pouquinho diferente das outras, né? Na época que eu fui, essa visitação ela é gratuita, não sei se ainda é, né? E Sim. aí eu queria entender, ainda é, não é? Como é que eu faço? Eu tenho que agendar, eu vou aí, eu marco, entro na hora. Sim, a nossa visita ela é toda guiada, é gratuita, né? Na verdade, a gente tem três modalidades de visitação, né? A visita turística, uma visita que dura em média de 40 minutos. Ela passa por toda a parte subterrânea, tem um vídeo, inicia o passeio, passa pela parte subterrânea da vinícola, onde a gente vai fazer toda a explanação, né? Da história da uva, vai falar um pouco do processo de elaboração, um pouco resumido, fala das linhas de produto, conhece a parte da cave, né? Onde tem as barricas de carvalho, os grandes tanques de madeira, que são as pipas, né? E depois segue para a degustação na cave, onde tem o Baco, né? Que é o deus, né, romano da uva e do vinho, né? Onde tem a Fontana de Baco, que é uma fonte que jorra água e corante, para exemplificar o produto nosso, que é o vinho. Então Ah, faz a degustação em média ali de 12 rótulos, entre vinhos secos, meio secos e suaves, suco de uvas, espumantes, né? Depois a gente tem um mini curso de degustação, é uma modalidade também gratuita, que a gente pede, então, um agendamento prévio, né? ah. Ele tem que Esse mini disponibilizar o. curso, eu não sabia desse mini curso. Agendamento prévio, você falou. O que é um agendamento prévio? Eu ligo uma hora antes? Ligar ou mandar o e-mail. Não, o ideal é que fosse um dia ou 2 dias antes, né? Porque tem que disponibilizar o profissional, né? E arrumar, fazer toda a preparação da sala, porque é uma sala de degustação técnica, e a pessoa tem que disponibilizar no mínimo de 3 horas, né? Então acontece não todos os dias, geralmente é nas segundas, terças, quintas, né? E com esse agendamento. E tem comidinhas também, harmonização ou só o Não, vinho? esse é só degustação de vinhos. A gente vai Ah, iniciar com a visita, vai iniciar com a visita, depois segue então para a sala onde é explanado a história da uva, do vinho, mostra variedades, ensina para quem não sabe degustar o vinho tecnicamente, é colocado todo o passo a passo da degustação. Então dura em torno ali de 2 horas e meia a 3 horas, né? E nossa, nessa modalidade degusta mais os rótulos mais nobres da casa, né? E depois a gente tem visita técnica, que também a gente pede um agendamento, né? Geralmente quem faz essas visitas é mais alunos, grupos de química, farmácia, enfim, mas pessoas que querem entender um pouco mais, têm um conhecimento a mais de vinho, pode também pedir um agendamento prévio, né? Dessa visita técnica. A gente tem os minicursos harmonizados, porém os minicursos harmonizados, eles acontecem em datas sazonais, né? Geralmente a gente faz queijos e vinhos, chocolate e vinho, a gente faz o curso de azeite, porque a Aurora importa 2 azeites, né? Do quem Chile e faz da azeite, Espanha. então? É dentro da linha pequenas partilhas, tá? A gente importa 2 azeites, um do Chile e um da Espanha. Então, como a gente tem a importação desses azeites, então a gente faz um curso de azeites, onde tem uma sommelier de azeite que vai estar fazendo toda a explicação, depois um dos nossos sommeliers vai estar fazendo harmonizações de vinhos com entradas feitas
à base de azeite, né, com vinhos nossos também. Então é bem Olha, interessante. que Aí legal. esses acontecem em datas sazonais, a gente está sempre divulgando nas nossas redes sociais. Ótimo. E o preço quanto custa para, por exemplo, eu quero fazer só degustação ou a visita técnica, não sei. Quanto custa em média? Eu pago, é de graça? A visitação turística, o mini curso de degustação e a visita técnica é gratuita, não tem nenhum custo, né? Só o harmonizado, quando acontece nessas datas, né? Enfim, aí a gente cobra um valor de R$ 50 por pessoa e ela ganha uma taça personalizada da Aurora, né? Ai, que legal! Adoro ganhar taça no final, adoro. Somos dois. Outro dia eu pensava fazer uma degustação e eu só tinha taças de vários lugares. Eu disse, meu Deus, tem que comprar taça. Eu tenho aqui em casa também, guardo todas do tipo coleção, coleção eu fui. Ai, Todos os que gostoso. eventos. Bom, vamos para a próxima pergunta. Então, eu tenho um ajudante aqui fazendo as perguntas. O sol interfere no envelhecimento? Essa é a pergunta. Sol? O sol interfere no envelhecimento? Sim, nesse caso, a temperatura, né? Tu falas no envelhecimento do vinho na garrafa? Acho que é, não especificou, mas o envelhecimento, acho que sim. Acho que o fato Tá. de deixar a garrafa no sol, se ficar, sei lá, na minha estante, a minha estante no final do dia bate sol, acho que é isso. Sim, temperaturas muito elevadas interferem bastante no envelhecimento do vinho. Na verdade, ele vai acelerar esse envelhecimento e pode levar também a estragar o produto, né? Tanto não só a temperatura, mas também a luz, né? Por isso que a gente fala que as garrafas devem ficar deitadas, a gente já explicou o motivo, protegidas da luz, eu vou falar já já, e sem oscilações bruscas de temperatura, tá? Muito frio pode decantar, fazer com que a coloração, a antocianina decante, então o teu vinho vai perder um pouco de cor. E temperaturas elevadas podem ocasionar uma oxidação muito rápida, pode dar um gosto de cozido para o teu vinho que não é muito interessante. Vai perder principalmente características gustativas e aromáticas. E a luz ela ultrapassa o vidro, vai estar oxidando várias características, vários componentes do vinho, e vai dar um defeito que a gente chama de gosto à luz. Não é que o vinho Gosto. fique com gosto de luz, né? Que luz não tem gosto. É só um aroma causado pela fotooxidação, que é a oxidação na presença da luz. Então, sabe, tem vinho para guardar, eu não tenho uma adega climatizada, o que tu vai fazer? Guarda-roupa, é o melhor lugar. Tu vai deixar a garrafa deitada, protegida da luz e não tem oscilação. Que ótimo. Eu Melhor gostei lugar. da dica, guarda-roupa, ó, que é lugar que não tem luz, geralmente, é um lugar mais frio, né? Porque fica dentro de algum espaço dentro do quarto. Nossa, amei, amei a dica. Ó, próxima pergunta. O uso do decanter, como eu faço? Bom, tanto faz, quer responder essa ou quer que eu responda? Pode ser você. Uso do decanter, me corrige, porque você é muito mais experiente que eu, então ok. O decanter eu geralmente uso para tirar um pouco, exatamente esse giro que ele faz na taça, para você evaporar um pouco do álcool, sentir mais as partículas de aroma quebrar dentro do vinho, né? E você sentir esse aroma melhor. Vinhos que tem mais acidez, mais álcool, a gente sempre indica que vá no decanter, né? Então, exatamente, pega um vinho tinto, né? Um Merlot, talvez um Cabernet ou até um Malbec, que são mais intensos, coloca no decanter ali por 2, 3 minutos, máximo 5, não sei, e aí faz esse giro para evaporar o álcool e você conseguir degustar ele melhor, com aromas melhores, Exatamente. né? Isso, é isso aí. Tô Brancos, né? aprovada. Tá perfeita. Brancos a gente não aconselha, né? Branco ele é muito sensível. Ele não tem a proteção da antocianina, do tanino. O vinho branco não tem tanino. Então ele é mais sensível à oxidação. Então não é legal que coloque vinho branco em decanter. Espumante, jamais. Senão vai estar Jamais. perdendo gás, né? É, Então os vinhos tintos, se tu gosta de um vinho, mesmo que ele seja jovem, né? Dá uma aerada nele, que a gente fala, colocar o vinho ali no decanter, 2, 3, 5 minutos, vai ajudar bastante, principalmente na parte aromática. ótimo. É o que devo analisar ao degustar. Bom, acho que a gente falou um pouquinho disso, mas a gente bom, pode falar você é muito mais experiente.
Quando a gente vai degustar, eu vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente vai no restaurante, o garçom serve um pouquinho na nossa taça, fica olhando pra gente e a gente fica lá um olhando pra cara do outro sem saber o que fazer, né? Ele quer justamente que a gente faça esse passo a passo, que é uma degustação para ver se o vinho está em condições de ser bebido, né? Ser degustado. Ele vai colocar O uma quantidade. Beauchonnet, né? Que a gente, quando o vinho não tá bom, a gente chama ele de Beauchonnet, né? Exatamente, ele pode estar com defeito de rolha, né, que a gente fala, a gente usa essa expressão Beauchonnet. Então a gente vai fazer a análise visual, que é bem rápida, a gente vai olhar coloração, limpidez e brilho, né? Nem sempre a análise visual ela mostra como realmente está o vinho. Então, só pelo visual não seria o correto eu pedir para trocar a garrafa, tá? A não ser que ele tenha muita turvação, que esteja com a coloração realmente extremamente alterada, que a gente vai pedir para trocar a garrafa, né? Mas geralmente o visual mostra a idade, basicamente a idade do vinho. Se ele é um vinho maduro, se ele é novo, se ele é velho. Se ele tiver colorações muito intensas de rubi, violáceo, é um vinho novo, né, jovem. Se ele tiver uma coloração de um vermelho granada, um vermelho sangue, isso já mostra que ele está em processo de evolução, ele está maduro. Tijolo, barro, já é um vinho velho ou morto já, né? No caso para tintos. Brancos, amarelo claro, transparente, vinhos jovens. Brancos com amarelo citrino, amarelo palha, maduro. Já a coloração de cerveja, de uísque para o vinho branco mostra que ele já está muito velho. Então não seria muito legal para degustação, né? E depois, então, a gente vai fazer a análise olfativa. A gente vai sentir os aromas. Esse movimento é feito para liberar os aromas, né? De maior intensidade, se leva ao nariz. Geralmente a gente vai encontrar frutas, flores e aí vai indo, né? Aromas bons. Se o aroma estiver agradável, perfeito. Se tiver algum aroma ruim, aroma de cetona, de esmalte, vinagre, pode acontecer, né? Que são alterações pode ocorrer no vinho. Todo mundo fala, vinho ruim vira vinagre. É o mais comum, né? É o vinho virar vinagre, mas ele tem que estar exposto a uma quantidade de oxigênio muito grande para ele virar vinagre, né? Então, se está com aromas agradáveis, ok. Se não está com aroma, está com aroma de vinagre, tu pode pedir para trocar a tua garrafa, tá? Se tiver com aroma de rolha, que a gente fala, mas aí é mais para quem já tem uma experiência um pouquinho maior para conseguir identificar, também pode pedir para trocar a tua garrafa no restaurante. Depois a gente vai fazer análise gustativa. A gente vai dar um gole e vai provar esse vinho, né? Se o vinho não te agradou, isso não é sinal de que tu tens que trocar a garrafa. Ele só não te agradou. Exatamente. Ele só não agrada teu paladar. Mas se o vinho ele estiver ok no paladar, perfeito, tu pode provar. Isso é feito em 30 segundos, bem rapidinho, né? Quem já tem prática, degusta, já vai direto para... Leva alguém que gosta de tomar vinho junto. Vai saber se tá Beauchonnet ou não. Exatamente. Uma pergunta na caixinha aqui, deixa eu ver. Depois de aberto, quanto tempo dura o vinho? A gente falou um pouquinho. Depois de aberto, eu falei isso um pouquinho nos posts que eu fiz. E aí depende, né? Se é tinto, branco, rosé ou espumante, né? Espumante você tome em 1 hora, 2. Sim, eu sempre digo. Não me escute isso. Eu sempre digo que o gás carbônico não vai ficar ali para sempre, né? Ele vai sair. Então, o espumante tem que ser tomado rápido. A não ser que tu tenha aquelas tampas de espumante que ele segura o gás ali um dia no máximo, não mais do que isso, né? Vinhos brancos e rosés são mais sensíveis, mais uma vez, não tem tanino para proteção, então eles tendem a oxidar muito rápido. Então, brancos em 2 dias já estão bem oxidados, rosés também. E já os tintos, se for tintos bem encorpados, até 4 dias eles conseguem segurar bem tranquilo. Sim. Tem alguns utensílios hoje em dia chamado de salva-vinho ou vacuvan, que é uma bombinha que retira o oxigênio da garrafa, né? Eu gostei. E aí ele consegue... o oxigênio da garrafa, né? Exatamente. Ele forma um vácuo na garrafa, tira o oxigênio, deixa a tampinha ali, não a rolha, a tampa específica, então vai fazer com que o vinho dure ali 5 dias sem nenhuma interferência, né? E já tem utensílios mais caros, né, que é o famoso Coravin, que ele é tipo uma agulha que tu coloca no vinho como a rolha mesmo, tu não precisa tirar a rolha. Tu enfia no vinho e ele vai retirando. Antes de abrir. Antes de abrir. E tu aperta a válvula, ele vai tirando a quantidade de vinho que tu quer. Isso é muito comum em restaurantes que vendem vinhos caros, né? A dose. O Coravin, ao mesmo tempo que ele retira a quantidade de vinho, ele já injeta um gás inerte, né? Esse gás não faz nenhum mal para a saúde e protege o vinho contra a oxidação.
Então, é mais caro. O Coravan é um serviço mais caro, tanto é que se paga no restaurante um pouco mais alto, justamente por esse serviço. Né? Então, Entendi. quem dispõe, quem tiver a oportunidade de adquirir um Coravan, é ótimo. Ótimo. Vou adquirir em breve, que se Deus quiser. O CO2 interfere no amadurecimento do vinho? Acho que era o SO2, não? É CO2 isso? Desculpa, eu errado. Para quem não sabe, acho que eu vi ali na caixinha. Para quem não sabe, SO2 é um conservante que é utilizado em todos os vinhos no mundo inteiro, não é só no Brasil, nem na Aurora, tá? É no mundo inteiro, faz parte do processo. Desde a uva até o pré-engarrafamento. Existem limites, né? O limite máximo, né, para ser utilizado desse conservante, que ele não vai trazer nenhum mal à saúde, tá? É como qualquer produto industrializado, tem que ter um conservante, senão ele vai estragar, né? CO2 em quantidades elevadas, sim, vai interferir no envelhecimento. Ele vai retardar o envelhecimento. Porque para envelhecer, o vinho ele precisa de determinadas quantidades de oxigênio. E a principal função desse conservante, do SO2, né, que é o anidrido sulfuroso, é capturar o oxigênio disponível que está no mosto, no vinho, no caso, né? Então, se eu tenho uma quantidade muito alta de SO2, meu vinho não vai evoluir, tá? Ele vai ter dificuldades para evolução. Agora, esse SO2, ele vai combinando com outros componentes do vinho ao longo do tempo. Então, o seu conteúdo, essa quantidade vai baixando e meu vinho vai evoluindo. Então, geralmente nos vinhos de guarda, né, a quantidade de SO2 utilizada é baixa, porque eu preciso que esse vinho evolua. Nos vinhos jovens, essa quantidade é um pouquinho mais elevada, porque ele precisa estar conservado. Eu preciso desse vinho com suas características imutáveis assim, em determinado período. Faz Quem mal para a define saúde? a quantidade do SO2? É o enólogo? Tipo, ele que Sim, é o vai enólogo. lá e, tipo, tá na quantidade certa. Sim, o enólogo ele que vai dosar o SO2 ao longo do processo e isso vai sendo acompanhado através de análises químicas no laboratório, né? E no final, existe um limite máximo que é estabelecido pelo Ministério da Agricultura, né? Para o vinho. Então, hoje no Brasil, 350 miligramas por litro é o limite máximo. Ninguém usa isso. Tipo, hoje se trabalha com 80, 90 miligramas máximo. Geralmente isso é o que o pessoal trabalha. Então, é muito, muito, muito abaixo do limite máximo estabelecido. Isso não faz nenhum mal para a saúde. A não ser aquelas pessoas que têm uma maior sensibilidade, né? Aí elas sentirão, vamos dizer assim, uma dor de cabeça a mais, e aí vai indo. Né? Mas essa quantidade que vem nos vinhos não traz nenhum Quer mal à dizer que saúde. se eu compro um vinho, mesmo ele sendo gostoso e me dá dor de cabeça no dia seguinte, é porque tem o SO2 a mais, é isso? Se tu for muito sensível, sim. Tá. Mas eu sempre digo que geralmente a dor de cabeça que se tem no outro dia é por dois fatores. Primeiro, hidratação. O pessoal não costuma não se hidratar corretamente. O álcool ele é diurético, ele expulsa a água, né, do nosso corpo. Então, acaba que a gente perde bastante água, no outro dia a gente vai estar desidratado, vai dar dor de cabeça. O corpo ele tem que avisar para a gente de uma forma que a gente precisa de água, né? E o outro fator pode ser também a alimentação, não está bem alimentado, enfim. E o outro fator é que tu bebeu demais. Então, Boa, assim, essa é boa. geralmente são esses três. Só lembrar que você bebeu É só demais. lembrar. Ai, quantas garrafas eu tomei ontem, né? Então tem essa questão. Algumas pessoas conseguem tomar 2 garrafas bem tranquilo, que já tem, vamos dizer assim, uma resistência maior ao álcool, né? Eu consigo tomar 2 garrafas bem tranquilo e no outro dia eu tô ótimo, né? Eu também, eu Mas também. pessoas que uma taça já tá mal. Então cada um conhece seus limites e aí vai indo, né? Mas Sim. o ideal não quer ter ressaca, não quer ter a dor de cabeça no outro dia, sempre tem que estar bem hidratado, bem alimentado, né? E vai tomando o vinho devagarzinho, né? Não vai tomando ele muito rápido, porque quanto mais álcool entra no nosso organismo, mais nosso corpo tem dificuldade de quebrar esse álcool e aí acabando dando a dor de cabeça no outro dia, né? Ok, ok. Eu tenho mais duas perguntas, até tem mais, mas Ok. como o nosso tempo está acabando, eu vou fazer Uhum. essas duas últimas para poder conseguir gravar essa live inédita. Muito feliz para ficar na minha Ah, que bom. história. O que é um vinho varietal? Você falou que tem uma linha varietal, né? Que é do Isso. Pinot Noir. A pessoa quer saber o que que é. O vinho, varietal é um termo utilizado para vinhos que têm
até no Brasil, tá? Até 85% da uva que é mencionada no rótulo. Então a gente tem aqui um Aurora Reserva Merlot. A uva aqui, ela está sendo mencionada, é Merlot. Então esse é um vinho varietal. 85% da uva dentro desse vinho aqui é Merlot. Os outros 15% pode ser de outras uvas, tá? Essa quantidade, ela é ínfima, a gente não traz muita diferença no produto, tá? Então hoje no Brasil, vinho varietal, ele tem que ter no mínimo 85% da uva mencionada no rótulo. Quando a gente fala vinhos monovarietais, são aqueles 100% da uva, tá? Que legal. Da uva, tá? E já os vinhos de corte, assemblagem, blend, é mistura de uvas, né? Pode ser duas, pode ser três, pode ser 5, 10, né? Eu tenho E um vinho aí, francês geralmente, muito... tá no rótulo na frente, né? Quando é blend, por Não, exemplo, eu falei isso um pouquinho atrás, num post ou numa live, não me lembro mais, que tava como blend. E realmente ele não tava uma uva específica. Então quer dizer que ele pode ser feito de mais de duas, ou três, ou quatro. ou Qual é o 10, máximo? vai... Não tem o Pode ser máximo. 10? Existe um vinho francês que é o Chateauneuf de Pape. Acho que alguns já ouviram falar. Que é um vinho produzido na parte do Rhône, o Rhône na França. E, se eu não me engano, o Chateauneuf de Pape tem 6, 7 uvas. Tá? Caramba. Então, assim, são várias uvas. E eles não descrevem as uvas, né? Só Não, coloca Chateauneuf de Pape, é o nome da região, e acabou. E tu te vira para descobrir quais são as vira uvas, pra descobrir enfim. que uva que é, se quiser saber. Se não quiser, só bebe. É, exato, só bebe que o vinho é maravilhoso. Então, geralmente, os cortes, eles são feitos para conseguir um melhor equilíbrio entre essas uvas. Não é que os vinhos varietais são desequilibrados, não, são muito bons, mas geralmente os cortes vêm para melhorar mais ainda a característica de cada uva. Então, uma entra com mais cor, outra entra com acidez, outra entra com mais álcool, outra com mais aromas, e aí vai indo. Os cortes são justamente para isso, para conseguir um perfeito equilíbrio. Entendi, entendi. Bom, e aí, como a gente só tem mais 5 minutinhos, eu vou te Nossa, perguntar. já. Já, passou muito rápido. Eu falo, eu gosto Uhum. de live que passou muito rápido. Pensando no nosso momento, pandemia, como é que tá o novo normal, né? Hoje, como é que tá funcionando? Eu sei que a gente tá com algumas bandeiras, né? Laranja, verde, sei lá, a vermelha. E hoje, eu quero me programar para visitar a Aurora. Como é que eu faço? Eu penso assim, esse novo normal, ele tá já sendo pensado pela Aurora, tipo, a gente vai voltar a abrir as portas, ou a gente já abriu, e isso é agora, em setembro. Como é que tá? Sim, a gente tinha reaberto logo no início da pandemia, né, por determinação do decreto do município, nós fechamos, né, toda a parte do roteiro turístico, loja de vinhos, e depois nós reabrimos novamente. Na segunda-feira nós tivemos que fechar, segunda-feira agora, porque aqui no estado tem o distanciamento controlado e é dividido por regiões do estado, né, por várias regiões. E, infelizmente, a nossa região aqui da Serra Gaúcha levou uma bandeira vermelha, né? Então, na bandeira vermelha, algumas comércio de rua é fechado, loja, só funcionam alguns serviços essenciais e as indústrias com uma capacidade reduzida dos seus funcionários. Então, a parte turística até amanhã estará fechada. Hoje essa bandeira será revista, porque é feita a revisão todo sábado. Então, devido a baixa na quantidade de pessoas em UTI, que a gente está com a capacidade hoje mais alta, né? Tem poucas pessoas na UTI, o número de casos tem se estabilizado aqui na cidade. Então, acreditamos que a gente vai voltar para a bandeira laranja, que é uma bandeira que nos permite estar com o roteiro turístico aberto, loja de vinhos, enfim, né? Então, a partir de segunda-feira, acreditamos que a gente vai estar atendendo normalmente, a gente está fazendo grupos bem pequenininhos, né? Geralmente é o grupo da família, do casal, a gente não mistura com outras pessoas, enfim. O uso da máscara é obrigatório aqui no estado, né? Enfim, então tem que se permanecer com a máscara durante todo o percurso, só retira ali para fazer a degustação, enfim. Chegando aqui na vinícola, a gente faz medição de temperatura, tem tapetes que higienizam o calçado na entrada, tanto da loja como do roteiro turístico. Então, a gente está tomando todas as precauções possíveis, né, para se adaptar, como você mesmo disse, a esse novo normal, né? A vida não pode parar, a gente sabe disso, né? E a gente está conseguindo manter tudo bem certinho. Só essa semana que a gente teve que fechar, enfim, mas acredito que na segunda-feira a gente vai estar de volta. Tá bom.
Acabou, porque agora só tem 30 segundos. Nossa Senhora! Beijo, obrigada, William. Obrigada, Muito pessoal, pela obrigado. live. Amei todas as perguntas, amei essa oportunidade. Obrigada de verdade, viu? Obrigado vocês. Até uma próxima, né? Até! Tchau! Tchau, tchau.